Queridos irmãos, queridas irmãs da Seja, bem como os que nos acompanham pelo Brasil afora, pelo mundo, graças à nossa irradiação, à nossa transmissão, muita paz a todos. Que Jesus nos ampare nesta noite. Normalmente, nós entendemos que os livros que têm narrativas são livros que contam histórias. Mas, às vezes, nós não imaginamos que os livros chamados técnicos, os livros teóricos, provocam histórias. Basta ver, por exemplo, a obra Amor e Ódio, do Espírito Charles, psicografado pela médium Ivone Pereira. Lá nós temos a singeleza de um episódio em que o codificador Allan Kardec, sabendo que um dos seus alunos, os seus ex-alunos, tinha sido preso e agora se encontrava na Guiana Francesa, na Cayena, ele tem a delicadeza de enviar um exemplar do Evangelho, de um livro dos Espíritos, melhor dizendo, àquele moço. E esta obra, o Livro dos Espíritos, na verdade, provoca a narrativa, provoca uma história. E hoje nós tentaremos mostrar como as obras escritas por Allan Kardec continuam escrevendo outras tantas histórias. E nós não podemos separar o livro do autor. Então, se são as obras escritas pelo codificador, nós não podemos isolá-lo, nós não podemos negar a presença deste homem, deste pensador, que continua provocando novas histórias, seja neste plano físico, seja no mundo dos espíritos, alcançando assim duas humanidades. O calendário marcava um dos últimos anos da década de 20, na pequena Pedro Leopoldo, suburbana, ali, hoje que seria a região metropolitana de Belo Horizonte. E nós tínhamos, naquela cidade, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, uma cidade pequena, e os acontecimentos eram poucos. E aqui e acolá corriam a Pedro Leopoldo as pessoas que muitas vezes não tinham residência própria. Uma delas, um cego, o cego Gregório, que tinha vindo de uma cidade do interior da Bahia, atravessara parte de Minas Gerais e terminou se acomodando ali, desabrigado que era, na pequena Pedro Leopoldo. Passava o dia sendo guiado por caridade pelos meninos da cidade. Até que um dia, um desses garotos o conduzia pela via férrea e, assustado, o menino, percebendo a locomotiva, em desespero, larga o cego e procura se abrigar na iminência de sofrer o impacto do grande carro de ferro. O cego percebe a gravidade da situação e, com seus ouvidos apurados, procura uma alternativa também para não ser esmagado pelo trem. E ali ele termina se lançando de uma ponte alta em que o trem atravessava e, caindo, termina por se ferir, acidentado. Agora era um problema para a pequena Leopoldo. Quem ficaria então com o cego? Guiá-lo pelas ruas era uma tarefa relativamente fácil. Agora era um homem ferido, que não podia mais caminhar, portanto precisava que alguém lhe prestasse enfermagem e companhia, para que ele não caísse em plena solidão. Então, Chico Xavier, tomando conhecimento desse episódio, acolhe Gregório e o leva para as dependências do Centro Espírita Luiz Gonzaga, instituição de que Chico participava. Ali, Chico precisa encontrar uma alternativa para cuidar do cego e dar conta da sua própria vida. Era empregado, tinha compromissos. Então, ele corria para o emprego
e no intervalo do almoço até se sacrificava, ia fazer companhia ao cego, ministrar ali os medicamentos, o que estava prescrito, e, sobretudo, à noite, fazia companhia a Gregório. Com ele, fazia o evangelho no lar, nas próprias dependências do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Lia para o cego as páginas imorredoras de Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele percebeu que, na sequência da manhã, todo o período da tarde, o cego enfrentava a dor da solidão. Além das carnes machucadas, latejantes, em processo purulento de recuperação, ele tinha, sobretudo, a falta de companhia. Então Chico teve uma ideia. Em Pedro Leopoldo, havia um pequeno semanário chamado Correio da Semana. Uma pessoa, um pequeno intelectual, teve a iniciativa de abrir esta imprensa para a cidade. E em Chico pensou, por que não publicar um anúncio, um convite, nos seguintes termos: quem gostaria de fazer um trabalho de caridade, de fazer companhia a um cego acidentado? Apenas isso. Ele publicou o anúncio, na esperança de que alguém, lendo aquelas páginas impressas, pudesse lhe ajudar, fazer parceria, porque na hora do almoço e à noite, depois que ele dava conta das suas obrigações familiares e também na casa espírita, ele fazia um evangelho no lar, exclusivo para o cego Gregório. 15 dias se passaram e nenhuma reação, até que numa certa manhã, duas mulheres, duas irmãs, compareceram diante de Chico e disseram: seu Chico, nós lemos o anúncio e estamos dispostas a fazer companhia ao cego Gregório. Nós podemos fazer essa caridade. Mas aí havia um problema. A cidade, muito pequena, bem sabia que aquelas duas moças estavam vinculadas à prostituição. E aí nós percebemos que quem tem caridade no verbo, na singeleza, na suavidade, no eufemismo das palavras. Chico vai se referir a essas duas moças como duas irmãs caridosas vinculadas ao comércio das forças sexuais. Ele não chama as moças de garota de programa, não chama de prostitutas, olha só a beleza. Tem gente até que gostaria de gozar esse nome, olha só. São duas irmãs de caridade vinculadas ao comércio das forças sexuais. Para não ferir, para não machucar. Ele percebeu naquelas moças não a prática da sua sexualidade comercializada, mas a disposição gigante de ajudar. Numa cidade como Pedro Leopoldo, apenas essas duas moças se disponibilizaram para ajudar Chico. E assim aconteceu. Elas, durante o dia, faziam companhia diária ao cego Gregório e, conversando com ele, tomaram ciência que à noite, sempre à noite, Chico Xavier, depois das suas obrigações, ainda fazia o evangelho no lar, lia as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo e as explicava para Gregório. Então, elas com muita timidez, com um certo receio, de seu Chico, nós soubemos pelo cego Gregório que à noite o senhor lê e explica uma obra de um certo Allan Kardec. Nós temos interesse, nós podemos, seu Chico? E Chico ficou maravilhado com a sensibilidade daquelas moças. Claro, minhas filhas, pois que vem hoje à noite, às 19 horas, estaremos aqui para o nosso Evangelho no lar, e vocês participarão. E a partir daquela noite, o Evangelho tinha não somente o cego Gregório e Chico Xavier, mas as duas moças que compareciam todos os dias. Chico percebeu que os olhos delas brilhavam quando ele lia certas páginas de Allan Kardec. Havia muita sensibilidade naqueles corações, mas ficaram tão empolgadas que, determinado dia,
Uma delas, olha, ambas foram até Belo Horizonte, foram a uma livraria na Avenida Afonso Pena adquirir 2 exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo. Não tinha à época disponíveis em Pedro Leopoldo. Foram à capital comprar a encomenda, a missão era explícita, comprar 2 exemplares, um exemplar para cada uma do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim o fizeram. Mas Gregório ficou bom, depois de um certo tempo de convalescença, e as reuniões de Evangelho noturnas foram suspensas, porque não havia mais necessidade. Então elas voltaram para Chico e disseram: seu Chico, olhos em lágrimas. E ali, chorosas, elas deram testemunho. Com essas leituras do senhor Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos assim como que desencaixadas. Nós não nos sentimos bem mais com aquela vida que levamos. Nós queremos nos libertar dessa canga, dessa ilusão. Nós não queremos mais viver da dinâmica sexual comercializada. Seu Chico, o senhor nos ajuda? Nós queremos mudar. O Evangelho nos penetrou e nós não nos sentimos mais paz em vivermos esse tipo de prática. Seria tão bom que se pudéssemos ir a uma outra cidade, que alguém não nos conhecesse e pudéssemos começar uma vida nova, sem uma história, sem uma memória. E Chico ficou pensando, né? Com quem ele podia contar, né? Para quem indicar aquelas moças que tinham de fato uma dificuldade na ordem profissional? Como é que ele poderia recomendá-las para alguém, sabendo da prática que elas tinham tido durante toda a vida jovem? E, na sua mente inspirada, ele lembrou de um casal de amigos. Aliás, o seu médico, um médico tinha curado o calcanhar dele de um tumor, tinha feito uma cirurgia. E esse médico e a sua esposa, o doutor Rivadavia Guzmão e a sua esposa Henriqueta Herbert, moravam agora em Belo Horizonte. E ele tinha o endereço do casal. E ele pensou: eu vou recomendar essas moças para a dona Henriqueta, que é uma pessoa bondosa. Chamou as meninas em particular e disse: olha, vocês vão visitar um casal em Belo Horizonte. Chegando lá, não omitam nada. Contem tudo para a dona Henriqueta dessa vida que vocês levaram aqui em Pedro Leopoldo. Ela é generosa, ela é bondosa, ela é sensível, ela vai compreendê-las. E com certeza ela vai encontrar com o marido alguma colocação para que vocês possam viver dignamente. E assim o fez. Um bilhete, as meninas partiram para Belo Horizonte e aconteceu exatamente aquilo que Chico imaginou. As moças procuraram o casal, Rivadavia e dona Henriqueta. A senhora compreendeu e disse: minhas filhas, eu já entendi. Vou falar com meu esposo ainda hoje, e eu quero que vocês passem a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia, onde ele atua como médico. Mas só tem um problema: a colocação que eu achei para vocês lá, o que acharei, é muito difícil. O pessoal chama aqui sal grosso. Vocês vão lavar piso, vocês vão lavar panela, lençóis de gente doente. Então, um trabalho difícil, vocês aceitam? Elas estavam acostumadas à dinâmica da prostituição, perfeitamente. Não tinha outra possibilidade, acharam aquilo maravilhoso. E na sequência dos dias e das semanas, se dedicaram de tal modo que ganharam a simpatia de todos no hospital. E dona Henriqueta percebeu que elas estavam ali vivendo com toda a dignidade. O Evangelho assimilado, penetrado profundamente, tinha modificado as suas almas. E na sequência, voltaram a Pedro Leopoldo para visitar Chico e agradecê-lo. Chico, nós estamos trabalhando agora na Santa Casa de Misericórdia, lá em Belo Horizonte. Nós somos funcionários, hein, Chico? Olha lá. Tem uma outra coisa, Chico. Nós somos promovidas. Depois de tanto trabalhar lavando o chão e tudo mais, com creolina, naquele tempo nos hospitais se usava creolina, uma substância de um odor intenso, nós
o médico, percebendo a nossa habilidade, a nossa capacidade, nos chamou para se integrar a um grupo de parteiras, que naquele tempo a obstetrícia, em grande parte, era tocada por parteiras. E nós estamos dominando agora o ofício. Na sequência, nós vamos ser parteiras, Chico. E aí, ela disse, Chico, com o trabalho, nós conseguimos esquecer aquela ilusão a que nos entregamos aqui em Pedro Leopoldo. E Chico disse, num depoimento seu, que essas senhoras, essas moças, levaram toda a existência dedicada à saúde e desencarnaram já em idade avançada, com toda a dignidade de alguém que conseguiu se renovar e se libertar da ilusão. É uma história escrita a partir da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Mas as obras de Kardec continuaram e continuam provocando, como dizíamos, outras tantas histórias, narrativas imorredoras. A começar com um detalhe sobre a própria edição primeira do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, bem sabemos, ele vai se dedicar, a partir dos 50 anos, em 1854, ao estudo sério daquilo que era uma molecagem na Europa, sobretudo na França, as mesas girantes. Todo mundo queria saber onde é que tinha uma botija, quem ia casar com quem, quando ia casar, se era bom viajar, etc. Essas são as perguntas formuladas aos espíritos. E Allan Kardec é o primeiro a ter um olhar sério sobre aquilo que era uma brincadeira pública. E então, o que acontece? Na sequência, ele vai compondo aquilo que seriam as primeiras matérias das 500 e poucas questões que compuseram a primeira edição do Livro dos Espíritos. Em dezembro de 1856, a obra estava pronta. Então ele manda para o senhor Edouard Danty, o proprietário da livraria Danty, lá no Palais Royal, em Paris. Naquela época, as livrarias eram editoras, como aconteceu no Brasil, por exemplo, na primeira metade do século XX, a editora Saraiva era editora e livraria. A Melhoramentos também era assim. Então, o senhor Danty, ele terceirizava a impressão dos livros. Ele apenas os vendia na vitrine da sua livraria no Palais Royal. Ele tinha um contrato com o senhor Dubeux. E, imediatamente, ele repassa os originais do Livro dos Espíritos para o senhor Dubeux. Mas acontece uma tragédia na família do senhor Dubeux. Ele desencarna. E ele estava acompanhando todo o prelo ali da tipografia, e os rapazes assumem os negócios da família. Já era janeiro de 1857. Quando Allan Kardec foi aos moços pedir que o Livro dos Espíritos pudesse continuar a normalidade, não obstante o desencarne do pai deles, o tipógrafo ou o proprietário da tipografia, os rapazes disseram assim: olha, esse tipo de trabalho não merece pressa. Vamos colocá-lo ali, mas tem outras obras mais importantes, mais comerciais. O senhor tenha paciência. Disse isso ao codificador. O que é falta de juízo, né? Mas, enfim. O senhor fique tranquilo, um dia a gente vai colocar na pauta do prelo, aí não se preocupe. E Allan Kardec não aceitou aquela recusa. E ele teve uma inspiração, sensível que era. Por que não falar com a viúva? Os rapazes não revelaram nenhuma acolhida boa ao Livro dos Espíritos. Ora, se a tipografia não imprime, não teremos o livro na livraria. É lógico. E Allan Kardec sabia da elevação do conteúdo que estava naquelas páginas. Aquilo não era letra morta. Aquilo tinha um alto poder de consolação para qualquer leitor sério. Ele procura a viúva do senhor Dubeux. E quando a viúva recebe o professor Rivai, que era um intelectual importante, que circulava muito bem
nos meios do pensamento da França, amigo de George Sand e de outros tantos intelectuais da época, de Victor Hugo. Então, aquela senhora ficou interessada e Allan Kardec chegou a comentar um pouco do conteúdo da obra que estava ali para ser impressa. Ela, sofrendo o luto, o impacto da perda do esposo, ficou motivada a ler os originais. E quando a viúva lê os originais do Livro dos Espíritos, fica de tal modo empolgado que diz: esse é o primeiro da lista. Imprima-se, colocou para os filhos, Trés Urgent, muito gente, urgentíssimo. E as máquinas não pararam, de modo que, graças a essa senhora e à insistência de Allan Kardec, do professor Rivaio, nós tivemos o lançamento do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, um sábado como hoje, lá em Paris. Para termos uma ideia, antes mesmo do livro sair, ele já consolou alguém, consolou a viúva do senhor Dibert, a viúva do tipógrafo. E quantas histórias esse livro deve ter provocado na sequência desses quase 160 anos. Outra foi recolhida pelo mundo espiritual e apresentada na obra O Espírito de Verdade, que está na psicografia de Chico Xavier. Nós temos o caso que Allan Kardec, naquela manhã de abril de 1860, ele era uma manhã fria, embora primaveril, na França, ali na sua residência em Paris. Ele estava um tanto inquietado, até mesmo entristecido, porque, não obstante a sua tarefa em favor da humanidade, a indiferença, a crítica sarcástica, as dificuldades financeiras iam se avolumando. 1860, 3 anos após o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. 1858, ali em janeiro, ele já lança a Revue Spirite, a Revista Espírita, que por 12 anos ele fica publicando mês a mês, exceto no mês de férias, como é comum na França e na Europa de um modo geral. Em 1858, também, em abril, ele tem a iniciativa de abrir a primeira instituição espírita no plano físico, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, alugou uma sala comercial no centro de Paris e ali passou a funcionar essa sociedade, que se torna um modelo. Mas faltava dinheiro, a obra era gigantesca, as cartas sarcásticas não paravam de chegar, até que, enquanto ele estava enfronhado nesses pensamentos, delicadamente bate à sua porta, a porta do seu gabinete, a sua esposa, Gabrielle Amélie Boudet, que o pessoal chama Doce Gabi. E a gente fica imaginando a camaradagem, a sensibilidade que havia naquele casal. E ela entrega ao seu esposo uma encomenda muito ricamente embalada. O codificador recebe a gentileza da sua companheira e, junto à encomenda, ele percebe uma missiva, uma carta, mais ou menos nos seguintes termos: Monsieur Allan Kardec, minha gratidão. Começava assim: minha gratidão e, imediatamente, o meu pedido: prossiga consolando corações. E, para tal, gostaria de dar o meu testemunho. E ele percebe que junto à carta havia um exemplar muito bem encadernado, luxuosamente encadernado, de Le Livre des Esprits, o Livro dos Espíritos. E a carta ele explicava então, o sujeito dizia: eu sou encadernador aqui em Paris desde a minha meninice. É uma figura que desapareceu. Hoje em dia as máquinas quem faz a encadernação, mas enfim, havia o miolo do livro e tinha uma figura que era o encadernador que colocava a capa, colava a capa, costurava, etc. Sou encadernador aqui em Paris desde a meninice. Mas, há 2 anos, eu casei-me com aquela que parecia resumir os sonhos de toda uma existência,
a minha pequena Henriette. Nos casamos, no entanto, agora, no início de 1860, Henriette foi acometida por um mal desconhecido, e seu corpo foi definhando a pouco e pouco, e aquela criatura que representava para mim a musa, a beleza, a companheira, eu vi ser tragada, ser dissolvida pela morte. E ele contava da intensidade do seu luto, como alguém tinha sonhado tanto ao lado de outra alma e agora tinha essa história de amor interrompida. Então ele disse, eu que não questionava muito bem o problema Deus, comecei a imaginar o que seria a vida, o problema do sentido. Primeiro fui acometido por tamanha tristeza que eu comecei a faltar ao trabalho, o que nós chamamos hoje de depressão, do luto. Eu faltava ao trabalho e o meu patrão me ameaçava com a demissão. Mas pior do que isso é que quando eu voltava para o lar e via aquelas paredes, aquele vazio, eu não conseguia conciliar o sono. Como seria a minha vida sem minha doce Henriette? Então eu pensei, ora, o que é a vida? A vida é um nada. E veio a ideia do suicídio. Eu precisava me matar. A vida não tinha sentido. O sentido da minha existência já tinha se encerrado com a morte da minha companheira. Foram 2 anos de beleza, de sonho, mas agora não existia mais nada disso. A solidão, as paredes mortas. E ele disse, vou me matar. Numa dessas madrugadas, resolutamente, levantei-me. Eu não sei nadar. Então é simples. Basta que eu vá a qualquer uma das pontes que cruza o rio Sena, aqui em Paris. Eu me lanço naquelas águas e em pouco tempo serei tragado por elas e serei um nada. Então, levantei-me, caminhei, passos lentos, em busca da ponte Marie. Cheguei à ponte, pensei bem, é preciso me matar. Cadê Henriette? Ela não existe mais. Não existe alma, sobrevivência da alma, absolutamente só o vazio. A morte é o fim de tudo, ele pensava consigo. E quando eu me posicionei e coloquei o meu braço direito na mureta da ponte para me apoiar e fazer o salto final, eis que toco num volume, num objeto, e esse volume, de forma irritante, bate nos meus pés. Eu já estava decidido a saltar, mas aquela dor do volume ao tocar os meus pés me chamou a atenção, me tirou, de algum modo, a concentração no projeto de morte. E imediatamente eu fui ver o que coisa era aquela que estava adiando a minha morte. Tomei-a, era um livro, senti que era um livro. Então procurei um dos pontos de luz da ponte Marie e, por curiosidade e até por irritação, eu quis saber que livro era aquele. E logo na primeira página eu percebi ali a seguinte sentença: esta obra salvou a minha vida. Assinado A. Lohan. Esta obra salvou a minha vida? Mas que obra é essa capaz de salvar uma vida? E ali, curioso, desafiado, quis saber que obra é essa. E quando dei por mim, o dia já tinha raiado. Então, Monsieur Allan Kardec, passei a ler o Livro dos Espíritos e as minhas indagações receberam as respostas que tanto precisava. Por isso, aquele mesmo exemplar que estava na ponte Marie, agora eu o devolvo para o Senhor, ricamente encadernado, como merece a sua dignidade de autor. E aí, Allan Kardec percebeu, o homem agradecia mais uma vez,
Mas quando ele abriu o exemplar do Livro dos Espíritos, encontrou a sentença a que ele tinha se referido. Esta obra salvou a minha vida, Alohan, e mais embaixo uma nova frase, entre aspas, salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram com a sua publicação. Assinado, Joseph Perrier. E diz Hilário Silva que naquela manhã o codificador levantou-se da sua poltrona de trabalho e conseguiu recolher uma lágrima nos seus olhos, porque era uma alma extremamente sensível. Às vezes as pessoas imaginam Allan Kardec como um homem extremamente sério, cartesiano, mas é um espírito velho, um espírito de um coração que não temos a possibilidade de ter as dimensões. Nós espíritas sabemos que ele foi um sacerdote druida nas Gálias antigas, e ninguém seria um sacerdote nas Gálias se não tivesse todo um desenvolvimento psicológico, que era um sacerdote e era um sábio ao mesmo tempo. Então era uma alma integral. E aí ficamos a pensar quantas e quantas vidas, quantas e quantas histórias passaram a ser escritas a partir das obras escritas por Allan Kardec. Quantas e quantas almas se libertaram das ilusões e das mentiras. Porque assim como o senhor Perrier, o senhor Lohan, que estavam totalmente dominados por uma ilusão, achando que a vida se encerra com a morte física, quando a doutrina espírita traz sobejas provas e raciocínios consistentes de que a vida continua, e continua plena, mais bela, porque lá, efetivamente, é a vida real. E pensamos de forma inversa. Começamos a colher algumas histórias reais, que foram coletadas, por sua vez, pela literatura mediúnica, de pessoas que não tiveram a oportunidade de ler Allan Kardec, que não tiveram isso que nós estamos gozando hoje, que nem podemos avaliar bem o que significa. Talvez só quando desencarnarmos a gente vai poder fazer um juízo equilibrado do valor que as leituras espíritas têm ou tiveram para a renovação das nossas almas na atual existência. Os poucos minutos que dedicamos à leitura de questões do Livro dos Espíritos, dos textos da Gênesis, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, e que a pouco e pouco foram se enraizando nas nossas almas, se transformaram num conhecimento perene, que recordaremos e que farão toda a diferença, não somente nessa existência, mas nas próximas existências, que nós nem sabemos onde reencarnaremos, com quem reencarnaremos e em que circunstâncias. Portanto, se agora favorece a possibilidade de construirmos uma convicção profunda, consistente, robusta da imortalidade da alma, que o façamos agora, que dediquemos as nossas horas à leitura de Allan Kardec como alguém que aceita uma dádiva que generosamente é posta em nossas mãos, ao invés de recusá-las. Então, pensamos a possibilidade oposta. E aqueles que não puderam ler Allan Kardec? Recorremos ao espírito André Luiz. Na obra Ação e Reação, sobretudo nos capítulos 4 e 5, nós temos vários casos, ou 4 casos, um no capítulo 4 e 3 no capítulo 5, que mostram ali o desastre de algumas almas, de pessoas que não desencarnaram bem e continuam mal, fora do corpo, e continuam muito mal, continuam iludidas e se iludindo depois de mortas, depois de desencarnadas, o que é pior. Pensamos 2 casos. Lá nós temos no capítulo 4, o caso de uma senhora que traiu o esposo. E à época, isso foi na França, havia a ideia de que quem traísse seria perseguida além da morte nos infernos profundos por um demônio específico, Belfegor, um demônio para punir os traidores, os prevaricadores. Então ela desencarna, católica que era, saindo do corpo, ela lembra
eu sou uma infiel, uma traidora, portanto, eu estarei sujeita a Belfegor, a esse demônio. Detalhe, esta senhora, quando encarnada, ela teve acesso a 2 obras terríveis que circularam livremente na França, inclusive com aprovação eclesiástica, escritas por Colin de Plancy e outra por Jean Weber. Essas obras terríveis eram obras que não somente descreviam a conduta desses demônios, mas apresentavam as figuras. Então a pessoa ficava vendo aquelas figuras e foi o que aconteceu com ela. Ela desencarnou, André Luiz se aproxima e percebe que ao lado dela existia como que um demônio, o próprio Belfegor. Mas aí o espírito instrutor que acompanhava André Luiz, André, observe bem, não existe entidade alguma, é tudo criação mental, é um clichê. De tanto ela ver a figura de Belfegor, agora ela não tira da mente. Desencarnada, agora ela é escrava da própria ilusão. Ela não consegue se libertar da criação mental que ela nutriu por muitos anos. E aí nós percebemos o que é ler péssimos livros, o estrago que se faz à mente. E vamos pensar na perspectiva contrária. E se ela tivesse lido O Céu e o Inferno de Allan Kardec? E ali nós temos, logo nos capítulos preliminares da primeira parte, Allan Kardec com uma argumentação aristotélica consistente, lógica, mostrando que é impossível, que é insustentável essa tese dos demônios como as pessoas entendem normalmente. E ela teria se curado, ela teria evitado esse desconforto, essa ilusão prolongada além morte. E se ela tivesse lido Allan Kardec? Essa foi a minha questão. Mas avançando para um outro caso, no capítulo 5, tem um episódio interessante, porque André Luiz se aproxima com o seu instrutor de um senhor que está ali putrefato. Ele está no seu perispírito cheio de feridas, pustulento. E ele, percebendo que André Luiz se aproxima, diz: doutores, venham cá. Percebe que André Luiz tinha uma postura de médico. Doutores, por favor, venham cá. E o espírito começa a se explicar. Ele que tinha ali as carnes despedaçadas. Olhe, eu quero explicar uma coisa para os senhores. Por favor, me curem, veja como eu estou apodrecendo, sobretudo no sistema respiratório. Mas eu estou sofrendo dessa doença, desse mal. Veja, não é culpa minha, não é minha responsabilidade. As pessoas dizem por aí que eu fazia alguma coisa errada, que eu era um proxeneta, que eu ganhava dinheiro com as senhoras da prostituição, mas não é verdade. Olha, eu até morei no prostíbulo, mas foi por caridade. Eu tinha que ajudar aquelas moças, eu tinha que protegê-las. Aí, nessa dinâmica, eu adquiri uma doença sexualmente transmissível. E por força dessa doença venérea, eu vim a desencarnar. Vocês estão vendo aqui o estrago que a doença está causando em mim. Mas, senhor, vejam, eu não sou responsável por isso, eu mereço a cura. Por favor, me curem. Porque, como eu disse, eu as protegia, eu vivia lá no prostíbulo por pura caridade. É muito cinismo, é muito auto-engano. Quem assistiu ao filme Chico Xavier, da Rede Globo, da Globo, sabe que Chico, de fato, foi ao prostíbulo uma única vez para evangelizar as moças. Diferente. Mas ali estava um outro caso associado, de alguém que tinha atropelado a outrem e não conseguia se libertar da consciência de culpa e criou um discurso mentiroso, de auto-engano. A pior das mentiras é a mentira para si mesmo. Por isso ele dizia: olha, não foi eu que atropelei, não fui eu, o tempo todo estava se desculpando, mostrando claramente que o auto-engano, que a auto-mentira, ela permanece lesando a alma, gerando desconforto, além túmulo. Por isso, ficamos a imaginar também, e se eles tivessem lido o Livro dos Espíritos,
E se tivessem lido, sobretudo, o céu e o inferno, para compreender a justiça divina, o seu funcionamento e a impossibilidade de alguém driblar a justiça divina. Isso está lá em Sócrates, lá na Apologia de Sócrates, escrito por Platão, e depois no Górgias, que é impossível enganar os deuses, naquela linguagem grega. Mas até hoje nós percebemos quantos e quantos corações, nessa operação Lava Jato, quantas e quantas pessoas completamente iludidas, achando que dá para driblar tudo. Se fizermos um levantamento, às vezes dá vontade assim, eu queria pedir ao juiz Sérgio Moro a possibilidade de fazer um levantamento daqueles envolvidos, os mais complicados sobretudo, quem é cristão, quem tem uma inclinação religiosa, reconhece a existência de Deus. Como é que a pessoa admite a existência de Deus e ao mesmo tempo se permite tantas falcatruas? Na mente deve ter criado uma engenharia. Ah, Deus existe, mas eu tenho um jeito de driblar. Nesse sentido, isso mostra perfeitamente a diferença, a falta que faz daquilo que é fundamental em todos nós e que Allan Kardec nos ensina a fazer, a julgar, a ponderar, a apreciar. Os gregos chamam o verbo julgar, ou o verbo criticar, de krino. É a capacidade de sopesar, como se a gente tivesse uma balança. A filósofa judia alemã Hannah Arendt, ela vai dizer que nós temos, na sua última obra, A Vida do Espírito, obra incompleta, ela vai dizer que o ser humano chegou a uma situação soberba. Nós conseguimos pensar. Pensar é muito importante. A capacidade de entendimento das coisas. Mas ela diz que acima do pensar existe uma faculdade ainda superior, que é a de julgar. É o máximo que a humanidade pode alcançar. Muita gente pensa, poucas pessoas julgam ou julgam bem. E Allan Kardec nos ensina a julgar e julgar bem. Essa é uma aquisição que nós podemos nos permitir graças ao exercício sistemático do estudo da obra de Allan Kardec. Porque, de fato, o que acontece? À medida que a gente vai lendo Allan Kardec, aquilo vai provocando uma reestruturação mental, um enfrentamento a velhas crenças, a velhos sistemas interpretativos que nós trazemos teimosamente até de outras existências, porque talvez essa seja a primeira existência espírita nossa. Talvez sim, talvez não. Existe uma forma simples de a gente perceber se a pessoa já era espírita, seja porque aprendeu espiritismo na erraticidade ou de outras vidas. Resistência. Dr. Bezerra de Menezes, quando recebeu um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, lá num bonde, nos anos 80, lá no Rio de Janeiro, quando ele começou a ler a obra, ele disse, eu tinha a impressão que eu já li esse livro, essas ideias me são familiares. E tem gente que lê e diz, mas eu tenho uma dificuldade. Allan Kardec coloca isso claramente no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, quando ele abre o texto, os bons espíritas. Ele vai dizer que existem rapazes mal saídos da adolescência que conseguem captar as nuances do espiritismo, facilmente. E há outras pessoas letradas, com doutorado, etc., mas tem uma dificuldade, uma resistência de entender as coisas mais simples. Tem gente que há 30 anos tem dificuldade de entender reencarnação. Normalmente, quando eu vou à imprensa há mais de 10 anos, para divulgar o MIEP, tem um certo radialista que todas as vezes ele pergunta sobre a reencarnação, e a mesma pergunta, meu Deus, ele continua na resistência. Só uma britadeira aqui, não tem jeito. Está ali, no concreto, aquela tese não entra, para termos uma ideia. Então, é preciso, de algum modo, desenvolvermos essa possibilidade de julgar, e julgar de forma espírita, ou seja, a leitura vai fazer com que a gente construa a pouco e pouco a forma de entender a vida do modo espírita. Aí implica o vocabulário espírita, a gente já não diz morte, fala desencarnação. Ah, não sei quem desencarnou, esse é espírita. A pessoa diz assim, quando é espírita, boa sorte, e esse aí,
deve ser poeta. Quando a pessoa é espírita, que a divina providência, né, que foi providencial, isso é espírita, que acredita na divina providência. Um conjunto, até o próprio vocabulário vai denunciando se a pessoa tem um certo grau de intimidade com a doutrina espírita. Ela já pensa como espírita. Né? Aquela coisa, olha, quando eu desencarnar, eu espero lá na colônia espiritual, ou eu vou dar uma comunicação, etc. São coisas aparentemente banais, mas já são simples, internalizadas. Então é preciso desenvolver essa capacidade de julgar, de ponderar, não somente uma leitura, mas aquilo a pouco e pouco e afetando a nossa dinâmica mental e construindo um jeito de pensar específico, um jeito de julgar as coisas. De modo que, em surgindo um problema, a gente vai considerar a ponderação espírita. Um suicídio, um aborto, ou qualquer outra possibilidade. Alguém diz, mas na doutrina espírita o entendimento disso é assim, assado. Mas eu li um livro dos Espíritos e imediatamente nessa balança alguma coisa pesa mais. Isso nos faz lembrar Sócrates, porque quando o seu discípulo rico, Críton, sabendo que Sócrates, o seu mestre, vai ser morto, vai ter que tomar um veneno obrigado pela lei ateniense, elabora com os seus amigos um plano de fuga para o mestre. E diz, Sócrates, está tudo pronto, nós já subornamos os guardas, os informantes, está tudo resolvido, vamos levar você para Tessália. Aí Sócrates, você tem o quê? Eu tenho um plano de fuga, Sócrates, é um plano perfeito. Vamos? Aí Sócrates, um momento, vamos examinar o plano de fuga. Examinar como? Os detalhes estão todos organizados, a parte logística está pronta, Sócrates. Não, não é a parte logística. Vamos examinar se é eticamente perfeito fugir da prisão. E aí Críton, que achava que ia convencer Sócrates a fugir, termina sendo convencido pelo mestre que fugir da prisão não é ético. Se levasse Sócrates para Pedrinhas ou outras penitenciárias, talvez tivesse outro efeito. Mas, enfim, para termos uma ideia. E aí ele vai dizer uma sentença muito interessante para seu discípulo Críton. Ele vai dizer, uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. E ele faz isso constantemente. Porque num outro diálogo de Platão, no Cármides, Sócrates é chamado para reconhecer um rapaz que ele convivera com ele na infância. Era um menino, agora era um moço. E era um moço de feições perfeitas, o rosto era perfeito, o corpo era perfeito, como os gregos apreciavam. Aí o tio dele, Sócrates, eu vou trazer meu sobrinho, Cármides. Mas ele está soberbo, perfeito nas suas formas. Você quer examiná-lo? Ele disse, Sócrates, não, absolutamente. Mas você tem que criar um jeito, Sócrates, de falar com ele. Aí Sócrates, e aconteceu alguma coisa, além dele ter ficado com o corpo formoso e o rosto perfeito, nos últimos 2 dias ele está se queixando de uma dor de cabeça. Pois então, diz para ele que eu posso curar a dor de cabeça dele, mas ele vai ter que se sujeitar a um exame que eu vou fazer aqui. Uma sequência de perguntas. E o que é que você quer fazer, Sócrates? Eu quero tornar a alma dele nua. Vocês todos já conhecem o corpo dele nu, como é perfeito, porque naquela época, na Grécia, os rapazes praticavam os esportes na palestra ou no ginásio, totalmente sem roupa. Isso era uma prática social, não era questão erótica. Então, todo mundo sabia quem tinha um corpo mais bonito, menos bonito. Esses rapazes marombados de hoje estavam muito atrás dos rapazes gregos, né? Eram verdadeiros deuses em carne e osso. Mas aí, todos apreciavam a beleza de Cármides. E aí, quando um rapaz chega, Sócrates diz assim, e ele era tão bonito, mas tão bonito, que todo mundo queria ficar perto dele. Quer dizer, a pessoa pensa que a beleza é contagiosa, vou ficar perto de um bonitão para ver se fico bonito também, né? Quem sabe, né? Se a coisa pega, né, vai me poupar, né, muitas academias e outras coisinhas mais. Então, todo mundo naquele alvoroço e Sócrates tranquilo. Aí Sócrates vai dizer, agora
eu desejo não tornar o teu corpo nu. Eu quero ver se tua alma é formosa. Quero examiná-la. E começa um longo diálogo. É exatamente isso que Allan Kardec faz conosco. Exatamente identificando em nós a beleza da alma. Por isso, Viana de Carvalho, espírito, vai dizer para o Divaldo Pereira Franco, com muita propriedade, que Kardec é o embaixador dos céus, é o excelente embaixador dos céus. E, nesse sentido, a contribuição dele é imensurável para nos libertar da mentira e da verdade, porque bem lembrava Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, lá em João 8,13. Porque a mentira, ou a ilusão, de algum modo, nega a realidade, e a mentira nega a verdade, nos aprisiona. Quantas pessoas estão aprisionadas, muitas vezes, numa ideia de um Deus exclusivo, de um Deus do Senhor dos Exércitos. Quando a gente escuta essas notícias do Estado Islâmico, aquelas coisas são feitas, a pessoa está lá na ilusão, achando que está agradando a Alá, a Deus. Na Idade Média, nós até matamos muita gente achando que estava agradando a Deus, lutando pelo Cristo. Nós somos cavaleiros. Nós tínhamos esse entendimento. E Paulo nos lembra, nessa perspectiva do auto-engano, ninguém se engane a si mesmo. Ele escreveu isso para a comunidade de Corinto. E quem leu Paulo Estevão, o romance de Emmanuel, vai saber, de fato, como aquela comunidade deu trabalho a Paulo. Como ela ficava orbitando. Quando Paulo estava presente, ela parecia espiritualizada. Paulo se afastava, aquela comunidade voltava às festanças e às práticas pagãs dos romanos. Por isso, Allan Kardec nos liberta de muitas coisas e, ao mesmo tempo, nos corrige de visões equivocadas. Basta ler, por exemplo, as suas considerações, ou as considerações por ele colhidas para o problema da caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, a caridade é apresentada numa perspectiva absolutamente nova. Fora da caridade não há salvação, a caridade colocada como fundamento ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas vezes, por exemplo, naquele mesmo raciocínio que colocávamos agora há pouco, que a leitura consciente e transformadora, crítica de Allan Kardec, nos vacina dos grandes perigos que poderiam comprometer a nossa existência. Quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, lá fala sobre o suicídio e a loucura. Então, imaginemos algumas pessoas que enlouqueceram ou que se suicidaram, se tivessem lido Allan Kardec. Poderia ser diferente. Por isso Jesus colocava aquele que tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, como que é a mostrar que muitas vezes estamos engolfados nas nossas próprias ilusões. Nós estamos vendo, mas estamos cegos exatamente por isso. Os fariseus viam demais, por isso que eram cegos. É preciso que nós tenhamos outros olhos, outros ouvidos, uma sensibilidade diferenciadas. Nós estamos falando não de um homem comum. O apóstolo de Lyon, Allan Kardec, só em termos espíritas, chegou a escrever quase 8.000 páginas em francês no original. Foram 15 anos de trabalho em favor de todos nós. Como tradutor, chegou a responder 500 cartas por mês, pessoas perguntando sobre a doutrina espírita, algumas cartas agressivas, entrevistas chegam a 1.200. Por isso, Emmanuel, com muita coragem, certa vez propôs a Chico Xavier: Chico, se algum dia eu disser qualquer coisa contra Jesus e Kardec, fique com eles e me esqueça. Um desafio desse não é comum. E gostaríamos de encerrar essa nossa abordagem recomendando a todos que possam homenagear o qualificador e até em gratidão ao bem que ele nos faz, para uma leitura muito consciente das suas páginas. Nós gostaríamos de encerrar com Amélia Rodrigues, ou melhor, com Maria Dolores, em Psicografia de Chico Xavier,
quando mostra que os indivíduos já muito amadurecidos pelas páginas de Allan Kardec também desejam servir à humanidade. E às vezes ficam descompensados quando percebem que outros, às vezes com muito mais anos de leitura, com muito mais intimidade intelectual com os textos de Allan Kardec, parecem não aderir à disposição de amar e servir à humanidade. E essas pessoas, os trabalhadores, ficam até desolados. E Maria Dolores escreve para o Chico: o drama, a dor desses que trabalham no bem. Ouço-te às vezes, alma querida, em torno ao bem, numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Não te alteres a pretexto disso, de segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba campo afora, tudo que existe vibra, luta e sente, serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo, do seu carro de luz no firmamento. A fonte a deslizar, singela e boa, passa fazendo bem, descedenta, consola, abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas, a laranjeira estende os próprios frutos, a roseira dá rosas. O lírio não se ofende nem reclama sobre a terra onde alguém lhe deita a raiz. Seja num vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faze o bem onde for, seja a quem for. Em toda parte, Deus conta contigo na tarefa de amor. Muito obrigado, Allan Kardec.